Fala pessoal do Café com Alecrim, esse é um vídeo que eu mandei para a Igreja Presbiteriana Unida de Salvador e que eu trago aqui no canal para que você possa também conhecer e participar, tá bom? Espero que vocês gostem. Olá, eu sou Giovanni Alecrim, sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Tucuruvi, na cidade de São Paulo, e é uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês, irmãos da Igreja Presbiteriana Unida de Salvador. Muito obrigado ao reverendo José Rômulo, meu querido amigo Rominho, doutor Rominho, saudades, meu irmão. Um grande abraço para você, agradeço demais o convite para poder dividir com vocês hoje um pouco daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente conversou na lição de escola dominical. Excesso de responsabilidade nos faz pecar, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Eclesiastes 5, versículo 3. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu não vou nem cantar, porque eu cantando é um terror, mas é o samba do Zeca Pagodinho, você conhece, você já ouviu esse samba, e é o lema de muita gente, inclusive de cristãos, né? Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que nós temos, mas nós não devemos necessariamente nos deixarmos levar pela vida. E muitos se deixam levar e perdem o controle de suas próprias vidas, tudo porque são pessoas desorganizadas. O texto base da nossa lição é parte de um bloco que fala sobre votos precipitados, ou seja, você assumir compromissos de maneira precipitada, sem avaliar, sem pensar, será que eu vou conseguir cumprir isso? Será que eu não vou conseguir cumprir isso? Nova tradução na linguagem de hoje traduz assim, Eclesiastes 5:3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolices dirá. Há aqui uma recomendação para que pensemos bem antes de assumirmos compromissos, principalmente se você não organiza a sua vida em uma agenda. O conceito de desorganização, de ser desorganizado, vai variar muito. Pelo menos é o que as pessoas menos organizadas dizem para os mais organizados. Quem nunca ouviu aquela famosa frase, diante de uma mesa totalmente bagunçada, e o dono virar e falar assim, olha, eu me acho na minha bagunça. Que isso aqui? O que você quer? Pede aí que eu acho, De fato, para uns há uma lógica na ilógica da desarrumação de uma mesa. Mas o cuidado que devemos ter na organização pessoal vai além de uma mesa ou quartos arrumados. Nós precisamos atentar para que tenhamos consciência do rumo que a nossa vida está tomando. E isso envolve confiança em Deus, sonhos e planejamentos. O evangelista Lucas nos diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Já viu aquela pessoa inquieta, que não consegue parar para descansar e avaliar sua vida? Pois é, ela é, via de regra, uma pessoa desorganizada. Tal qual Marta, que não conseguia parar para ouvir Jesus, muitos não conseguem parar o que têm para descansar e meditar na palavra de Deus. Organizar-se é permitir que Deus dite a agenda de nossas vidas. Nós sabemos que se buscarmos Deus em primeiro lugar, tudo nos será acrescentado. No entanto, insistimos em inverter essa lógica. Por que isso acontece? Porque nos fazem acreditar que a agenda da sociedade é mais importante que a agenda de Deus. Que cargos, ocupações e funções eclesiásticas são mais importantes que família, amigos e irmãos na fé, que carecem de palavras de esperança e amor. Você e eu precisamos reorganizar a nossa agenda, colocando em primeiro lugar a vontade de Deus. E organização pessoal está intimamente ligada com o que sonhamos para as nossas vidas. Você tem sonhado? Não só ao dormir, mas você tem sonhado acordado. Qual o sonho para sua família? E para seus filhos? O que você tem sonhado para seus pais e para seus amigos? Quando você pensa na sua vida, você tem mais sonhos ou pesadelos?
talvez seja a hora de parar e avaliar sua vida. Ter uma vida minimamente organizada nos dará a oportunidade de olhar para o futuro e sonhar acordado. Não é dizer para Deus o que Ele deve fazer em nossas vidas. Aí seria vaidade. Mas é dizer a Ele os sonhos do nosso coração para a nossa vida. E se sonharmos com Deus, sonharemos segundo a sua vontade. Mas o que adianta sonhar se não planejar? Onde você se vê daqui 2 anos? E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Muitos respondem essa pergunta afirmando que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E dizem que não adianta nada planejar. Está errado. Adianta sim. O texto não nos diz para não planejarmos. Ele diz que a resposta do nosso planejamento vem de Deus. Portanto, há necessidade de planejarmos nossas ações, nosso futuro. Não à toa temos muitas pessoas que chegam à aposentadoria despreparadas para a redução da renda familiar, o aumento dos gastos com saúde e outras despesas. Não planejaram, não se organizaram para viver bem, algo que é natural para todos nós, a aposentadoria. Somente com organização, sonhos e planejamento, sempre confiando em Deus, poderemos evitar o pecado de sermos servos infiéis e relapsos. A desorganização, ela não acontece só na vida pessoal, mas também na vida profissional, e é na maioria das vezes reflexo da desorganização pessoal. Quando Jesus falou sobre a necessidade do discípulo renunciar a tudo o que tem para segui-lo, ele falou de avaliar um projeto de vida. E como exemplo, dou o planejamento de uma obra. Ele deu o planejamento de uma obra. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você tem avaliado sua vida profissional, sabendo se terá meios de concluí-la? Quando criança, nós sonhamos em ser algo quando crescer. Crescemos, nos capacitamos, iniciamos uma vida profissional. No entanto, muitos ficam inertes em suas vidas profissionais por mero comodismo e falta de planejamento e organização. Vivem reclamando de seus trabalhos, dos colegas e dos chefes. Não veem perspectiva de mudança e, via de regra, não assumem a responsabilidade de sua vida profissional e, principalmente, de sua vida profissional não lhe darem satisfação pessoal. Ao olhar para a vida profissional de pessoas assim, vemos que elas se deixaram levar pela vida e não enfrentaram o desafio de melhorar sua vida profissional. Não estou falando apenas em buscar uma promoção, mas principalmente de ser criativo e inventivo em nossos trabalhos. A desorganização profissional não nos dá a oportunidade de sermos criativos, pois estamos sempre perdidos em meio à bagunça de nossas vidas. De certo, alguns dirão que a criatividade é estimulada diante do caos, e eu concordo plenamente com isso, mas não é diante da desorganização. O caos é a situação absurda que carece de direção. A desorganização é a situação possível que deixamos de organizar para que pudéssemos nos ocupar da direção e dar ao caos. A criatividade no meio profissional carece de um mínimo de organização e planejamento. Ser melhor remunerado, ter um emprego melhor ou ter um emprego que nos satisfaça pessoalmente poderá ser alcançado mais facilmente se nos organizarmos e nos planejarmos para tal. Caso contrário, ficaremos na lamúria de trabalhar com algo que não gostamos, ganhando o que achamos que merecemos, que não merecemos e nos lamentando por não mudarmos de vida profissional. Cabe a cada um de nós avaliarmos nossas vidas e nos organizarmos pessoal e profissionalmente, para vivermos de maneira digna da vocação e do dom que Deus concedeu a cada um de nós. Falei da desorganização na vida pessoal, na vida profissional, mas existe uma desorganização que é muito perniciosa, que é a desorganização na vida devocional. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Eclesiastes 5:7. Temer a Deus. Como está a sua vida devocional? Muitos responderão, que pergunta é essa? Grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história foram pessoas de vida devocional. Liam a Bíblia, meditavam e oravam. Tinham uma vida devocional, ou seja, uma vida de devoção. Isso se refletia no testemunho em suas vidas pessoais e profissionais, bem como na vida da Igreja de Cristo.
Foram pessoas consagradas, mas também pessoas normais, de carne e osso. Não eram super mulheres ou homens gloriosos, eram pessoas simples. Você e eu. Manter uma vida de celebração é importante. Celebrar na igreja, nos cultos, nos encontros. Agora a gente está distanciamento social, não é, pessoal? Mas estar nas atividades presentes, mesmo que online, né? É muito importante. Mas alimentar a nossa vida apenas nas celebrações é pouco, muito pouco. Podemos nos estender e buscar o ensino da palavra de Deus na escola dominical, nos pequenos grupos, no discipulado, mas ainda vai ser pouco para alimentar a nossa vida. Se não buscarmos o alimento diário, não teremos forças para suportar as adversidades. É uma questão de sustento de nossas vidas. Muitos de nós abrem mão de viver a fé que professamos no dia a dia. Não buscam na palavra de Deus e na oração o fundamento para as suas vidas. Não temem a Deus. Frequentam a igreja, falam muito, querem cargos, funções, mas não querem viver conforme a vontade de Deus. Estão desafiando Deus ao manter desorganizada a sua vida profissional. Querem dedicar-se no trabalho do Senhor, mas não querem dedicar-se a andar com o seu Senhor. A desorganização devocional acarreta em prejuízos enormes na vida da igreja e do povo de Deus. Líderes que não possuem uma vida devocional estão ensinando pessoas a respeito da vontade de Deus. Como falar daquilo que só conhece de ouvir? A desorganização devocional nos faz procurar atalhos. Aí a gente passa a ouvir música, programa de rádio, assistir programa na TV, tudo de cunho religioso, canal de YouTube, podcast, e aí a gente aceita tudo como verdade pelo simples fato de ser evangélico. Só que nada disso exclui a vida devocional. Não troque sua vida com Deus por uma vida com um artista ou pastor. Quem nos alimenta e nos sustenta é Deus. Ele é o único capaz de nos mostrar como organizar a nossa vida. Ele o faz por meio de artistas e pastores? Também. Mas ele é Deus pessoal, ele quer se relacionar conosco. Ele não faz uso de intermediários para isso. Eu quero concluir essa lição de hoje dizendo para você que a desorganização nos faz pecar porque ela nos impede de fazer aquilo que devemos fazer. Ela nos impede de sonhar e lutar pelos sonhos de Deus para as nossas vidas. Ela nos impede de mudarmos o rumo da nossa vida profissional, sendo mais criativos e produtivos. Ela nos impede de cultivarmos uma vida devocional, nos levando a substituir a palavra de Deus pela palavra de homens e mulheres. Organizar nossas vidas depende de nós. Eu preciso ter consciência que a minha vida desorganizada me trará mais prejuízos que vantagens, que perderei oportunidades e ainda desagradarei a Deus. Nós precisamos buscar organizar as nossas vidas. É um processo, leva tempo, mas não é impossível. Deus nos dá a direção certa para essa empreitada. Tu, porém, teme a Deus. Que nós possamos temer ao Senhor e buscar nele a direção certa para as nossas vidas. Esse é o desafio para nós hoje. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês e dizer para você, não negligencie sua vida devocional. Ela é a base para a construção daquilo que você deseja para a sua vida. E eu quero te dizer, não importa a sua idade. Recentemente, pouco mais de um mês, a minha avó faleceu. E minha avó sempre foi um exemplo de fé para a minha vida. E a vovó faleceu com 96 anos. Uma bênção de Deus. Foi diaconisa, uma pessoa que me ensinou nos caminhos do Senhor. Eu tive o privilégio de viver com a minha avó, morar com a minha avó por 10 anos, né? E uma das coisas que eu aprendi com a minha avó foi justamente a buscar, né, na vida devocional, o alicerce para a minha vida. Depois dela falecer, nós fomos até a casa dela e abrindo o baú dela, tem um baú que eu peguei para mim, de herança, abrindo o baú dela, além de encontrar ali a Bíblia que pertencia a ela, encontrei uma agenda em que ela anotava as mensagens que eu via no domingo e ao longo da semana ela ia meditando em cima daquilo que estava escrito ali no domingo. E aí a gente pode compreender, e eu pude compreender
a dimensão da vida da minha avó e do valor da vida da minha avó por conta desse exemplo. Ela temeu ao Senhor todos os dias da vida dela. Então nós também devemos temer ao Senhor, sabendo que Ele é o Senhor da nossa vida e que a vida devocional vai nos dar o alicerce necessário para encararmos as dificuldades da vida pessoal e da vida profissional. Que Deus abençoe, um grande abraço, IPU de Salvador, estejam em segurança. Obrigado, Rominho, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.